Arquétipo do milho. O Ho'oponopono é uma prática milenar que foi divulgada e iniciada no Havaí, com a Morna Nalamaco Simeona, que foi quem, originalmente, como descendente da cultura Kahuna, onde era praticado o Ho'oponopono, ensinou ao psiquiatra Dr. Hewlett, que foi seu discípulo por muito tempo, esta prática que era usada para solucionar conflitos entre os membros das comunidades. Passou a ser conhecida no mundo inteiro. Esta prática, na época, era usada pelos chefes das comunidades para solucionar os conflitos entre os membros da comunidade, com o objetivo de permitir que os membros da comunidade não guardassem mágoa ou ressentimentos. O Dr. Hewlett, depois de passar muitos anos como discípulo da Morna Nalamaco Simeona, passou a aplicar o Ho'oponopono no seu trabalho como psiquiatra clínico. E o caso mais conhecido da maior cura interior e de limpeza de memórias foi a cura da ala de pacientes de psiquiatria na prisão estadual do Havaí. O Dr. Hewlett, como psiquiatra, aceitou, tratar e curar todos os pacientes desta ala psiquiátrica, na qual se encontravam diversos tipos de patologias clínicas, como violadores, assassinos, doentes mentais, sociopatas, psicopatas. Contudo, com a seguinte condição: somente tendo contacto com as fichas dos pacientes e fazendo a cura unicamente em si mesmo. O Dr. Hewlett pegava na ficha, lia o nome e o caso dos pacientes e fazia a cura em si mesmo, como tendo sido o único responsável por vivenciar estas experiências descritas nas fichas dos pacientes. Esta cura em si mesmo consistia simplesmente em dizer: Divino Criador, Criador de tudo o que é, limpa agora em mim todas as memórias que eu compartilho com o que me faz vivenciar esta experiência. Amo-te, sou grato. Amo-te, sou grato. Amo-te, sou grato. Dr. Hewlett fez isto com todos os pacientes, com todas as fichas. Nunca atendeu nenhum detido pessoalmente. E todos foram curados e foram deixando a ala de psiquiatria. E no final, esta ala foi definitivamente encerrada. O Ho'oponopono não é uma religião, é uma prática espiritual, de cura interior, de limpeza de memórias e de limpeza de dados. É uma prática que se faz diariamente com o objetivo de limpar tudo aquilo que causa desequilíbrio e com o objetivo de corrigir os erros. Não existe uma metodologia a seguir. O simples facto de se mentalizar as frases ou repeti-las como um mantra já cumpre o que tem que ser feito. Como o Dr. Hewlett dizia, não é necessário saber o que está a ser limpo. Nem é necessário saber se é memória ou inspiração. O divino sabe o que tem que ser limpo e quando deve ser limpo. Assim que se começa a praticar o Ho'oponopono, coisas inesperadas acontecem. Contudo, é fundamental continuar esta prática, pois tudo muda para melhor. A vida pessoal muda, a vida profissional muda, a vida financeira muda, as pessoas ao nosso redor mudam. E tudo
porque a limpeza acontece de dentro para fora. Aquilo que eu quero ver no outro começa em mim. O outro não existe. O outro é o espelho mágico, é o semelhante, e tudo o que eu faço de bom ou de mau, seja a quem for, faço a mim mesma. Para a prática do Ho'oponopono, podes usar o Japamala, que é um cordão de mantras para auxiliar na concentração da repetição das frases. Não existe um número definido de repetições. Faz como sentir. Esta prática é uma prática individual, pessoal, que determina uma vida em harmonia. O Ho'oponopono é uma ferramenta quântica, é uma ferramenta de cura de traumas, de limpeza de memórias armazenadas no subconsciente, desde o ventre das nossas mães até mesmo desde vidas passadas. O objetivo desta ferramenta não é fazer a cura no outro, pois o outro não existe. O objetivo do Ho'oponopono é apagar os registros de dados que nos impedem de alcançar a paz do eu. O Dr. Hewlett, ao longo da sua trajetória como discípulo da Morna Nalamaco Simeona, recebeu diversas inspirações. Inspirações estas que começou a usar em associação à oração original do Ho'oponopono e que chamou ferramentas do Ho'oponopono. Ou seja, hoje o Ho'oponopono não são só as frases originais. Amo-te, sou grato. O Ho'oponopono é um leque de várias ferramentas que se complementam, das quais fazem parte a flor de lis, a água azul solarizada, o copo d'água, a prece da purificação, o selo ciporte, os morangos, as gotas de orvalho, os mirtilhos, o lápis borracha, o índigo bolo, a lápide, o colibri e o milho, que é a ferramenta da qual eu vou falar. O milho é um arquétipo do Ho'oponopono. É uma ferramenta de limpeza de memórias para comer. Não é necessariamente obrigatório comer. Basta lamber ou até mesmo mentalizar o milho, uma espiga de milho. O Dr. Hewlett dizia: não é a comida que leva ao aumento de peso, mas sim o que se pensa acerca dos alimentos. São as memórias que se têm acerca dos alimentos. E caso tenhas pensamentos desafiadores em relação ao teu corpo ideal, eu sugiro-te que antes de consumires o milho ou outro alimento qualquer, digas a frase do Ho'oponopono: amo-te várias vezes, para purificar qualquer memória em relação ao medo do excesso de peso. Voltando ao arquétipo do milho, não é importante saber o que o milho vai limpar. Podes comer o milho em forma de pipocas, assado, cozido, como preferires. O importante é comer. Ou lamber, sem sequer pensar que se está a realizar uma limpeza de memórias, que se está a realizar uma limpeza de dados ou de crenças. Não é necessário saber quais as memórias o milho está a apagar. Basta simplesmente confiar.
que a limpeza está a acontecer através do milho. Nunca questiones as ferramentas do Ho'oponopono, pois estas ferramentas são ferramentas que foram recebidas por inspiração pelo Dr. Hyolen. E da mesma forma, tu também podes receber as tuas, porque quanto mais purificas, mais percebes o divino dentro de ti. E a inspiração vem com mais facilidade. E jamais permaneças apegada aos resultados ou ao como funciona. O milho é para comer, traz alegria, limpa memórias. Basta comer. Se estás triste, desesperada, deprimida, desanimada, com falta de confiança, come o milho, cozido, assado, em forma de pipocas, como te apetecer. E a situação vai ser dissolvida, a memória vai ser transmutada para o melhor, de acordo com a vontade do divino e não de acordo com a vontade do ego. A memória vai desaparecer, eliminando por completo a situação que te faz experienciar todos os desafios na tua vida. E eu limpo aqui e agora em mim todas as memórias que eu aqui e agora compartilho contigo. Eu sinto muito. Por favor, perdoa-me. Amo-te. Obrigada. 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 Obrigada.